Fala, Verdurinha, beleza? Balanço da semana, tem muita coisa rolando na CPI que nós vamos mostrar aqui no Caterva. Nessa semana, na terça-feira, tivemos novamente o depoimento do Queiroga. Na quarta-feira, o número 2 do Ministério da Saúde, o Elcio Franco. E na quinta-feira, a galera parou para um balanço. E aí, passaram para o Caterva qual foi o balanço. E o Caterva agora está passando para vocês, os espectadores, todas as informações que estão circulando internamente dentro da CPI. Quer saber o que rolou no balanço que só o Caterva sabe? Fica até o final do vídeo. Antes de mais nada, valeu meus amigos que estão compartilhando os vídeos do Caterva. Todo dia nós ganhamos uns seguidores. Começando com o depoimento do atual ministro da Saúde, o Queiroga, que para variar se contradisse bastante. E não é difícil desmentir as contradições deles. Cara, pareciam dois Queirogas, o passado e o atual, assim. Mas já... mas ambos eram mentirosos, irmãos, mas eram pessoas diferentes. Porque um contou uma história lá no primeiro depoimento e no segundo depoimento começou a contar outra história. Entendeu? Pegar um exemplo da Luana Araújo, né? Ele falou que ela não foi efetivada no Ministério da Saúde porque ela não teve validação política. Ele disse isso lá no Congresso. Sim. E aí, questionado sobre isso, falou que não, foi ele que escolheu porque ela não estava qualificada, foi uma decisão dele. E foi questionado, mas quantos infectologistas existem no Ministério da Saúde? Nenhum. Só ela que tinha. Seria ela. Que durou 10 dias. Então, foi a única lúcida que depois da CPI. No Ministério da Saúde, obrigatoriamente teriam que ter infectologistas trabalhando. Isso é um fato. Acredito que sim. No momento de pandemia, então, imagine qual é a necessidade. Hora extra. Não, mas tá cheio de militar, porque militar, além de pintar tronco de árvore e meio fio, também entende muito de infecção. Entende de guerra. Isso, de guerra viral. Outro depoimento também, um tanto não tão difícil de desmentir como todos os outros. O Queiroga afirmou que no Brasileirão do ano passado, só um jogador brasileiro se contaminou. Esse cara não assistiu o Campeonato Brasileiro. Não assistiu. Na verdade, assim, ele tá fingindo que não foi isso, né, cara? Tá fingindo pra ter esse papo de liberar a Copa América e tal. A gente sabia que o STF ia liberar, a gente falou que ia liberar aqui. Antes do STF liberar, a gente tinha afirmado que ia acontecer isso. Mas o Queiroga tá tentando ali passar um pano, falar, não foi um, né, cara? Foram 342 infectados jogadores, que dá o total de 42% dos atletas que jogaram brasileiro. Então, praticamente metade dos atletas se infectaram. Vamos falar da comissão técnica, vamos falar de roupeiros, de outras pessoas que trabalham no clube. Aí que você com certeza pode botar que chega às 1.000 pessoas aí contaminadas só num campeonato de futebol. Outra fala interessante do Queiroga é que, rapaz, tem que se valorizar aqui no Caterva, porque eu acho que é o primeiro bolsonarista, seja lá o que for, que admite que a cloroquina não funciona. Pela primeira vez. Ele admitiu, então parabéns, Queiroga, tá aí o primeiro bolsominion que admite que não funciona. Mas não ficou assim. Não foi só isso. Bolsonaro já reagiu hoje, na quinta-feira, que a gente tá gravando o vídeo. Bolsonaro já fez uma declaraçãozinha, o tal de Queiroga aí, já conversei com ele. O tal de Queiroga. Vocês conhecem, já conversei com ele e a gente tá vendo aí já pra liberar essa máscara pra quem foi vacinado e pra quem já pegou a doença. Só que o Queiroga não sabia disso. E o Ministério da Saúde também não sabia. Aí rolou um videozinho do Queiroga agora, falando não, que vai se fazer um estudo para ver isso, porque o presidente valoriza muitas pesquisas e tal. No fundo é o Bolsonaro já começando a desautorizar o Queiroga para forçar uma demissão, porque ele ficou puto. Não pode mexer com a cloroquina. Não pode, a cloroquina é o santo graal do bolsonarismo. Tanto que ele vai sustentar isso até o final. Só para lembrar, os Estados Unidos só flexibilizou, né? Acabou com o uso da máscara. Flexibilizou quando tinha 40% da população imunizada, ou seja, que tomaram as 2 doses. Aqui no Brasil nós temos apenas 11% das pessoas que tomaram as 2 doses. Quarta-feira foi dia de ouvir o segundo aí do comando do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Foi complicado esse aí. Porra. Não, foi complicado. Combatente especial da selva. Combatente da selva. Afirmou que não comprou a Coronavac porque estava na 3ª fase de teste, então a gente não vai comprar esse negócio não. Muito delicado. É uma fase muito delicada. Que ele chama de cemitério das vacinas. Onde ela, assim, vê que não tem eficácia. É ali que vê que não tem. Só que logo depois disso, o governo comprou também na 3ª fase a vacina da AstraZeneca. E aí, questionado sobre isso, o Elcio Franco não soube responder. Se silenciou, não soube informar. Por quê? Preferiu não comentar. Ou seja, mentir sobre um caso e a verdade, a realidade
deu um tapa na minha cara. Outra mentira muito feia do Elcio Franco foi em afirmar que o Ministério da Saúde nunca interrompeu as negociações com o Butantan. Nunca interrompemos as conversas com o Butantan, quando o próprio diretor do Butantan afirmou que as negociações e as conversas estavam paradas. Tirando que o Bolsonaro declarou isso, que não ia comprar nada, que estava encerrado, que não ia assinar nada. Então, assim, essa vacina chinesa, na realidade, batendo na cara de um mentiroso, né? O mentiroso, ele sofre quando ele tem cara a realidade. Outra grande mentira dele foi falar que as cloroquinas que foram compradas dos Estados Unidos não era para coronavírus. Mas era para quê? Era para malária. Mas teve um surto de malária no Brasil? Não tem um surto de malária, mas a malária é tratada com cloroquina de fato. Só que são 3 tipos protozoários da malária. Só 2 a cloroquina funciona, um terceiro não. E do nada decidiram comprar um montão como se não já existisse, combate malária, já não fosse controlado aqui no Brasil. Só que o próprio governo já desmentiu também. Tem notas do Ministério das Relações Exteriores, nota do próprio Palácio do Planalto, falando da compra de cloroquina para o combate à Covid. Tanto que a cloroquina foi entregada no kit Covid, né? E mais, ele falou que o Ministério da Saúde nunca orientou cloroquina para tratamento precoce. Nunca. Essa palavra nunca foi falada muitas vezes. O aplicativo Tratikov, o kit Covid, nada. O Bolsonarozinho com o Pazuello do lado mostrando a cloroquina. Nunca. Quinta-feira, hoje, que nós estamos gravando, mais cedo, foi tirado para um balanço interno, os senadores se reuniram, tomaram algumas decisões importantes e tivemos uma notícia quente. Agora a CPI vai começar a dar nomes aos bois. Quebra de sigilo. Até que fim. Já é telefônico e telemático também, que são 2 coisas importantíssimas para se quebrar o sigilo. E aí foi uma lista de 19 pessoas. 19. É muita gente. Vamos destacar os mais importantes, assim. Importante não, vamos destacar quem já apareceu na mídia aí. Que ninguém é importante nessa merda aí. Capitão Cloroquina, que fez depoimento na semana passada, teve seu sigilo quebrado. A gente pode falar do Pazuello também. Verdade. Elcio Franco, que fez o depoimento hoje também. Carlos Wizard, empresário bolsonarista, que mora lá nos Estados Unidos, que já foi convocado para a CPI, mas tá dando uma enrolada, porque ele falou que tá difícil vir pro Brasil. Tá difícil vir pro Brasil. Tá difícil, né? É porque a pandemia aqui tá muito feia. Vai rolar uma quebra aí para ver. Não, eu ia falar a condução coercitiva. E não é que nem a do Lula não, que foi ilegal. Porque o Lula não foi convocado enquanto testemunha. Ele foi convocado enquanto réu. O réu não precisa nem dar depoimento na primeira fase da investigação. E na segunda, ele teria que ser convocado, recusar, para depois rolar a condição coercitiva. Mas testemunha não. Testemunha tem a obrigação de ir e ela pode ser considerada isso. Essa quebra de sigilo demorou, porque estava dando um trabalho danado. A população tinha que ficar caçando print antigo, enviar pro WhatsApp do Renan, pro Renan ficar falando lá na hora da CPI. Agora com essa quebra de sigilo... Imagina que o Renan fala assim, não, essa pergunta aqui veio da galera da internet. Rapaz, ô Bolsonaro, você tá revivendo Renan Calheiros pra política. É culpa sua, cara, você tá revivendo Renan Calheiros. E teve mais um, Felipe G. Martins, o assessor especial para assuntos internacionais. Ele, aquele supremacista branco que fez aquele símbolozinho aqui. Que tem várias frases, tem uma frase de apologia, cara, aquele terrorista que matou mais de 40 pessoas numa mesquita lá no Oriente Médio e tal. E ele foi também, assim, mas qual o supremacista? Isso é uma pergunta complicada de responder, né? Porque no governo tem um monte. A gente lembra do ex-secretário especial de Cultura. E claro, não faltou loucura aí. Ernesto Araújo também foi. Os outros aí, cara, assim, é gente muito mais irrelevante do que esses. Só que a gente não quer dar palco pra Bolsonaro, tá? E por fim, encerrar com uma frase impressionante do Eduardo Girão. Uma frase para reflexão. Esta CPI tem que ouvir os cientistas que acreditam na ciência, mas também tem que ouvir aqueles que não acreditam. Caterva.